Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, agora nós vamos fazer a leitura aqui da página, é uma página psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, extraída do livro Refúgio. Normalmente as obras de Emmanuel, as mensagens de Emmanuel já fazem a síntese, né? O palestrante ele já pega uma síntese alentada, né? Para que nós, os cristãos, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre e Senhor, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisionava a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis para que não sejas julgado. Isso, de certo, não equivale dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devemos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar o petróleo à fogueira, com o propósito de extinguir o incêndio da crueldade. Lembremos-nos, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, que somente amando aos inimigos e auxiliando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do Divino Orientador, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os tempos novos. Conjuguemos emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos, num só objetivo: a obra do genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência em plenitude de substância e beleza, também nós outros, encravados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa edificante que nos compete realizar, atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e o brilho incessante da vida. Então, meus irmãos, agora nós vamos ouvir a nossa querida irmã Alessandra, que vai nos apresentar agora um estudo do Evangelho, dando continuação. Capítulo 10, itens 11 a 13. Que ela seja muito inspirada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, que a gente possa ter uma segunda-feira à noite bem iluminada, com um estudo que possamos interiorizar, né? Coube a mim essa árdua tarefa de falar sobre esse capítulo muito gostoso, esse pedacinho, né? Que é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Do item 11 ao 13, não julgueis para não ser julgados.
atire a primeira pedra aquele que que estiver sem pecado. E aí eu gosto muito de fazer isso, de trazer um pouquinho do significado e sinônimo de julgar, incluir, avaliar, decidir, analisar, que são coisas que todo mundo faz e são importantes. A gente acabou de falar nessa mensagem aqui, análise do que está acontecendo. Qual é o problema disso? Formar opinião ou avaliar? Nenhum, está tudo bem. O problema é que a gente emite opinião, a gente critica, a gente toma decisão, a gente dá lá a nossa sentença, né? A gente vira juiz de todos e de tudo. E isso, obviamente, nem sempre com benevolência. Muitas vezes com crítica, com severidade, com a mão bem pesada, né? Mas tá lá, não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houver de julgados os outros. Então, é a lei do retorno. Provavelmente nós estaremos daqui a pouco tendo a mesma mão pesada que a gente vem usando com o nosso próximo. A gente tem que fazer essa análise interna de tentar conseguir ver além para que a gente não pese a mão, né? Porque é fácil, é muito fácil julgar. Como pode se definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Como assim? Os direitos dos homens e os direitos naturais, né? Então a gente tem as leis humanas, que obviamente são importantes, e também as leis que estão relacionadas à natureza. A gente tem que respeitar isso em relação a todos. Então, é disso que a gente tem que conseguir fazer difícil pra caramba, porque a gente foi criado durante toda a nossa vida e a gente vai formando conceitos em diversas situações, né? Conceitos que a gente nem entende. Menina não pode sentar de perna aberta. Tá, alguém falou isso para você e foi criando aquilo ali. É um exemplo bobinho, né? Mas você vai, e aí de repente você está julgando o comportamento alheio e falando e comentando, porque você ao longo da vida foi colocado diversas situações e você vai criando esses conceitos, vai interiorizando. A sua mãe, o seu pai, exemplos do seu dia a dia. Então a gente daqui a pouco está criando pré-conceitos. É normal, você assiste o jornal, aquilo ali você analisa e daqui a pouco às vezes você está julgando. Então essas situações são imediatas, dia a dia a gente está passando por elas. Uma coisa é avaliar, outra coisa é preconceito, ser juiz de alguma coisa e propagar ou criticar, seja a situação que for. A gente faz isso automaticamente. De repente você já, ninguém nem pediu a sua opinião, você já está dizendo a sua verdade. Quero te dizer uma verdade, hein? Ninguém pediu. Verdade de quem? Olha, você escuta o que eu estou dizendo, que você pode ter certeza que isso é assim, baseado na sua verdade, no seu conceito, na sua análise de vida, na sua história. Só que, como é que é a verdade verdadeira? A gente não tem condição ainda, como espíritos que somos pequenos, de falar. Então, na verdade, a gente se baseia muito na nossa opinião, que é baseado em tudo que a gente vem, né, tendo até hoje esse crescimento. E a gente tem que pensar que ao longo da vida, esses conceitos muito antigos, né, essa passagem da mulher adúltera que tem aqui nesse capítulo, antigamente se apedrejava o adultério e estava na lei mosaica. Hoje a gente tem, graças a Deus, né, não é mais esse tipo de lei. Lei extremamente machista, porque cadê a mulher adúltera? Ninguém falou do carinha, né?
Ninguém falou nada sobre isso, né? Ninguém na passagem não tem. E Jesus, eu acho que é o primeiro feminista ali, pelo menos da história, né? O primeiro. E hoje em dia a gente não tem mais isso, mas a gente tem que pensar nos conceitos morais do cristão, esses que a gente precisa seguir. Como é que a gente faz isso? Como Jesus gostaria que eu fizesse? Como seria se não fosse, né, se fosse ao olhar através do espírito evoluído? Então a gente pode, às vezes, Jesus muito grande, mas talvez Chico Xavier, que esteve aqui há pouco tempo, Divaldo, como é que seria o comportamento dessas pessoas, né? Como é que seria a benevolência deles para o próximo, para as situações que estão acontecendo? O problema do homem é seu excessivo apego ao que é transitório. A gente é muito isso aí, essa dificuldade de enxergar o além. E às vezes a gente emite opinião em situações tão frágeis, tão bobinhas, causa uma turbulência naquele momento ali, né? E qual realmente o valor daquilo dali daqui a 2 dias, 2 anos? Nenhum. Vou dar um exemplo. As pessoas conseguem brigar sobre política, sobre futebol, emitindo suas opiniões e não aceitando nenhuma opinião contrária àquilo, né? Suas verdades verdadeiras. E às vezes fazem inimizades de a vida toda, amigos, e a gente viu isso na política recentemente, pessoas que romperam laços afetivos por ter dificuldade de tolerar, de aceitar a opinião alheia, que é diferente da sua, e que está tudo bem, né? Que está tudo bem, que bom que as pessoas pensam diferente, senão seríamos só robozinhos, ok? Então, sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si, né, do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Então, nessa passagem aqui, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-se de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isto é a sua opinião? Jesus o tempo todo estava sendo testado, né? Isso era muito frequente, essa necessidade de testar o mestre. Ou seja, e aí? Estamos aqui te dizendo a lei. Você vai contra a lei? Se você vai contra a lei, você vai ter problema, né? Como é que você vai explicar que tem a lei? E ao mesmo tempo, apedrejar, está tudo bem para você? E aí Jesus tem que sair das cinturas finas, né? Mas espírito evoluído fica tudo mais fácil. Eu estou julgando nesse momento, tá bom? Dizem isto para o tentarem e terem do que acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentro de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele quis dizer? Vocês querem apedrejar? Podem. Está liberado o apedrejamento. Não tem problema não. Agora, quem vai querer apedrejar? Vamos fazer o seguinte: quem vai apedrejar é aquele que não tiver pecado. E o que é pecado? Pecado em latim, espera aí que eu vou ter que ler para não falar a palavra errada, né? Só achar onde eu botei. Achei. Pecadere, que quer dizer escorregou, saiu da trilha, saiu do caminho, se desviou do caminho. Aquele que nunca tiver se desviado do caminho, não é aquele que nunca foi adúltero, não. Porque ali, com certeza, alguém nunca tinha cometido adultério, né? Com certeza ali naquele grupo tinha. Mas quem nunca
teve um desviozinho do caminho? Quem nunca teve uma falha? Quem nunca errou? Então, quem nunca pecou? Atira a primeira pedra. Está liberado. Está tudo bem, não tem problema nenhum. E aí, obviamente, não tinha ninguém ali assim, né? Óbvio. E Jesus tinha toda uma moral e uma energia para que aquilo ali, ele não, obviamente, nunca iria permitir um apedrejamento. Mas ele precisava que as pessoas refletissem e interiorizassem. Isso era o mais importante daquele momento. Que ajudar aqueles espíritos, nós, né, a crescer, a ter aquele momento de reflexão, interiorizar aquilo e poder tentar evoluir com aquele momento. Então, os mais velhos, em seguida, quando aos que interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram um após o outro, afastando-se os primeiros, os mais velhos. Provavelmente, por quê? Mais estrada de vida, né? Chance de errar fica mais fácil. Né? Provavelmente o motivo é esse. Quantas vezes erramos no dia? No dia. Porque a gente passa o dia inteiro fazendo escolhas. O dia inteiro fazendo escolhas. E é muito difícil nas nossas inúmeras, né, centenas, sei lá quantas escolhas ao dia, nenhuma delas ser contrário ao que deveria realmente, seja alimentar, seja no pensamento, o que for. Nós ainda não conseguimos, ainda é difícil para a gente. A gente precisa passar o tempo todo vigiando, né? E isso a gente também tem dificuldades. A gente está todo aqui rezando, aí pega o carro, dá uma fechada na gente. Colhei, não acredito, que filho da mãe! Pronto, já bagunçou tudo. Estava o dia todo correto. Foi tão instintivo, né? E aí você fala, caramba, não posso falar assim, isso não é legal. Mas sim, já foi. Mas ok, importante é que você conseguiu nessa sua reflexão, opa, eu não devo falar assim. E ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. E vamos combinar, Jesus não chegou para ela e falou, vem cá, conta aqui, quem é esse cara? Ele casado? Não, nada disso importava. Ele não quis fofocar com ela, ele não quis saber da história. Por que ela tinha traído, por que não tinha, o que tinha levado ela. Ele só quis que ela não pecasse mais. Ele não chegou para ela nem falou, daqui a pouco, né? Eu devia falar isso no próximo trecho. Ele só orientou para ela, errar faz parte, mas não faz de novo. E ele não fala, não faça, não cometa adultério novamente. Ele vá e não peques mais. Não saia do caminho, não saia da trilha. E a gente tem essa dificuldade, né? Que é cuidar da vida alheia. A gente tem muita... É claro que a gente usa também as experiências dos outros para analisar e usar como base para a gente. Mas muitas vezes a gente se preocupa com o jeito que o outro... Olha como é que fala. Nossa, mas fala alto, né? Ri alto. Que cabelo é aquele? Eu lembro que eu gostava muito de andar com cabelinho. E aí um grupo, meus alunos viraram, assim, um dia comentaram assim, seu cabelo dos anos 80, né? Sim, eu falei, poxa vida. Eu gostava. Passou, só durou 5 minutos aquele da minha parte. Mas é uma crítica, que virou uma fofoquinha deles, tal. Tudo bem, nada demais. Só dando um exemplozinho para a gente parar e pensar o quanto a gente vive olhando o coleguinha, né? E o quanto a gente está olhando para nós mesmos.
a gente tem deitado toda noite no final do dia e pensado, como foi o meu dia? O que eu fiz? Tá, hoje eu acordei no horário, aquela hora eu conseguia não fazer nenhuma maledicência, apesar de ter sido tentado. Como é que é? Como é que foi o meu dia? Eu tenho feito essa autoavaliação diária para poder me ajudar a crescer? Ou a maior parte do tempo eu tenho mais facilidade para olhar para o outro, porque assim eu não preciso olhar para mim? Como é que anda meu esforço para mim melhorar? E aí a gente faz, né? Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho e olha para dentro de você mesmo, que você vai com certeza vai encontrar coisas que você acredita que você precisa mudar, ok? E aí você passa a ter menos tempo para olhar em volta. Antes da sandália dos outros, fiz esse slide aqui, eu lembrei de um programa que tinha na televisão, que eu gostava, achava divertido, mas era Troca de Esposas. Era um programa que era assim, você ficar, duas famílias, né? E elas mudavam as esposas e as famílias eram as mesmas, só as esposas que não. E aí os 4 primeiros dias, eram 8 dias, que essas pessoas ficavam em famílias diferentes. Então ia a pessoa super patricinha, super chique, uma família toda organizada, para uma família rural, que era tudo, não tinha nada elétrico, as trocas assim bem interessantes. E nisso tinha, obviamente, como toda família, seus conflitos familiares se mantêm, né? Normal. E aí os 4 primeiros dias a mulher, porque começou como troca de despesa, tinha que viver conforme a organização da família. E os outros 4 dias a família tinha que viver conforme as normas dela. E por que eu estou falando isso? Porque quando chegava, e toda hora tinha aquele feedback dela falando, né? Caracoles, que horror e tal, acontece isso, acontece aquilo. E é isso. É difícil a gente calçar a sandália do outro. É difícil a gente viver na situação do outro. Né? Quando a gente experimenta a situação do outro, qual é a sua postura? Qual é a sua avaliação daquilo ali? E depois ela conseguia fazer o contrário. Agora vocês têm que viver na minha forma. E aí a família conseguia experimentar um outro lado da moeda. Extremamente interessante esse aprendizado, né? Eu lembrei disso, porque antes de condenar alguém, a sabedoria popular nos convida a andar 7 dias nas sandálias do outro. Como eu agiria? Estou aqui falando, estou aqui dizendo, ai, que absurdo, olha só, olha como é que tá, gente, como é que essa menina fala assim, como é que come de boca cheia, como é que, né? E aí muda as coisas, inverte. Qual seria a sua posição em relação àquilo ali? É preciso enxergar além das aparências. Quando começava o programa, era feita uma entrevista com as mulheres, e ela falou, não, isso, não vou aceitar nunca isso. Só que quando você está vivendo, às vezes você passa a aceitar, às vezes você passa a olhar por outro ângulo. Então as coisas mudam, né? Como é que é estar ali na pele do outro? E a gente deve buscar, né, compreender circunstâncias e motivações que moldam cada indivíduo. E aí tem esse pezinho muito do fofo com as sandalinhas trocadas, né? Coloca lá no lugar do outro. Você geralmente sabe de uma situação superficial, aquela história da capa, né? Eu olho por cima, eu não estou vivendo o que o outro está vivendo, eu não estou sentindo o que o outro sentiu, eu não escutei cada situação durante todo esse tempo que esse outro viveu para agora estar tendo esse tipo de atitude. Então fica mais fácil para mim
resolver ser juiz do caso. Eu só tenho base no que eu li, eu não vivi. E aí, quais são os motivos para julgar alguém? A gente está podendo julgar as pessoas? Será que a gente julga porque a gente se acha melhor do que o outro? Se eu me acho melhor do que o outro, talvez eu tenha que parar para pensar como é que anda o meu orgulho, né? Estou me achando muito melhor do que o outro, eu sou um tremendo orgulhoso. Eu não faço assim de jeito nenhuma. Imagina, olha que horror. Se eu sempre acho que fazem errado, talvez eu seja uma pessoa muito orgulhosa e tenha que estar pensando em fazer essa avaliação e pensar, opa, eu sou só um filho de Deus como todo mundo num planeta de provas e expiações, que eu ainda estou aqui, não sei nem se vai dar para ficar, né, para regeneração, estamos na torcida, igual a todo mundo. Então somos todos iguais, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não estamos podendo assim, né? Não estamos podendo julgar ninguém. Desacreditar o outro por inveja, maledicência e maldade, de jeito nenhum, nunca faço isso. Inclusive, lá no meu trabalho, cheguei para o meu chefe hoje, falei com o meu chefe, chefe, poxa, Joãozinho, tá tudo bem? Joãozinho é um ótimo funcionário, né? Gosto muito do trabalho dele. Mas ele está passando por algum problema agora? Joãozinho é muito legal. Está passando por algum problema? O que houve com o Joãozinho? Não, trabalha bem, né? Mas está chegando atrasado todo dia, deve estar com algum problema, né? Acabei de detonar Joãozinho. Mas meu coração é nobre, porque eu só queria avisar meu chefe que ele podia estar passando por algum problema, né? Na verdade, meu chefe acha ele ótimo. Será que é por aí? Será que essa necessidade de olhar para o outro é porque eu quero me engrandecer? Não sei. Achar que nunca vai passar por aquilo, cuspe por alto, costuma cair bem no meio da testa, né? Não, de jeito maneira nenhuma. Isso comigo não acontece. Imagina, olha lá. Marido traiu ela aceitou, perdoou. Como assim, gente? Olha o que ele fez com ela, que absurdo! Que mulher é essa? Que Amélia é essa? Desculpa se tem alguém aqui se chama de Amélia, mas é a música. E aí, como é que fica isso? Que absurdo! Passa-se o tempo, passa-se os anos, e aí acontece com a pessoa. Mas o sapato dela, ela que sabe como aperta. Porque agora tem filho, tem bens, tem outras situações, tem o amor, tem a vontade de dar certo. E aí ela perdoa igual a outra perdoou. Porque cada um que sabe daquele seu momento. Então, a gente achar que nunca vai passar por uma situação... Você pode não passar igual, mas vai passar muito parecido. Porque a gente precisa experimentar e ter a bondade no coração de não sair julgando o próximo. Entre outras muitas formas, né? Deus permite que passemos por determinadas situações para aprendermos. Eu lembro que, outro exemplo aqui bobinho, que quando eu estava trabalhando, eu sou médica e dou aula também, e aí, assim, meu hospital era um hospital de emergência do Estado, então a gente trabalhava que nem gente grande, bastante. E, gente, muita gente para atender, muita gente para passar visita, né? Muita gente chegando, e volta e meia tinha um paciente, outro paciente, isso é frequente. Doutora, eu estou com fome. Dá para você entrar em contato com a nutrição? Senhora, a senhora aguarda. O senhor não pode comer. Minha mãe deu educação, eu sou até relativamente educadinha. A senhora aguarda. Não era, né, sem educação. A senhora aguarda. Você não pode comer. O senhor vai fazer o exame. O senhor vai fazer uma cirurgia.
Mas está demorando, doutora. Marcaram para 8 da manhã, são meio-dia, estou sem café da manhã, estou sem comer desde ontem, estou aqui em jejum. Senhor, mas é isso. E eu assim, mas que mala, que chatonildo, senhor, né? Mas aqui a cabeça, ser humano, ser pequenininho, cheio de falha, estou contando aqui para vocês de boa, até porque não estou dando mais plantão. Então, outras situações parecidas eu faço, mas essa eu atualmente não estou fazendo. E aí, passa-se o tempo, gravidez dos filhos, um filho nasceu cedinho, o outro nasceu 10 horas da noite, né? A médica tinha marcado para cedo, mais cedo, 6 horas, fiquei até as 10, cesariana, não podia comer, fome, e aí eu lembrei, né? Pô, ficar com fome é chato pra caramba, né? Sou médica, obviamente, não vou ficar aqui, entendo, não vou ficar reclamando, mas lembrei lá daquela situação de falar assim, como é chato, né? Ficar com fome. Isso porque a gente não está falando das pessoas que não têm comida e passam fome de verdade. Estou falando só de uma coisinha simples, poucas horas. E uma outra situação foi o meu filho, esse mesmo, que tinha que fazer uma cirurgia e o médico, meu colega, marcou para 2 horas da tarde. E pois muito bem. E aí eu, como uma mãe, falou, né, a mãe sofre junto com o filho, ele não comia, eu falei, filho, mamãe não come, e aí chegou a comida do acompanhante, eu falei, não vou comer, se ele não come, eu não como, porque é um catinho da criança, né? Pô, muito bem, a cirurgia começou às 6 da noite. Então a cirurgia era para as 2, ele já estava sem comer, né, tinha tomado um café da manhã muito cedo, leve, a criança tinha 6 anos, e eu falei, mamãe não come. E ele tão bonitinho que ele virou para mim, mamãe, pode comer, filho. Mamãe, pode comer. Eu falei, não, mamãe não vai comer, não. Mamãe vai ficar junto com você dando mãozinha. Tá bom. E eu não comi, eu lembrei novamente de como é chato, como é desagradável ficar. Bom, eu fiz alguma coisa diferente com os pacientes? Não. Porque eu continuei sendo educada e dizendo para eles que eles não podiam comer. Eles comessem, não podiam operar, não podia fazer o exame. Mas eu consegui nunca mais pensar que mala, que chatonildo. Porque a gente veste o sapatinho, né? Aí aperta, e aí você fala assim, eu entendo, não vou poder fazer nada diferente por você, mas força, vai dar certo, calma aí. E é disso que eu estou falando sobre julgamento. A gente pode mudar a ação. Quando a gente experimenta, quando é a gente começa a ter bagagem para nos colocar no lugar do próximo. E aí fica mais fácil, fica bem mais fácil. E aí Deus nos pede compreensão e tolerância para conosco, porque a gente tem que perdoar a nós mesmos, não é? Jesus falou, vá e não peques mais. Ele não ficou ali dizendo, você não tinha nada que fazer isso, olha o absurdo que você fez, isso é coisa certa. Ele não ficou ali fazendo nada disso. Ele entendeu que ela errou, entendeu que tinha a lei dizia que não podia, que era pecado, o adultério, né? Existia até uma sentença, mas vai e não peque mais. Então é para a gente se perdoar, mas é para a gente modificar os nossos atos, é para a gente fazer diferente, é para a gente aprender com os nossos erros. Não é para ficar assim, olha, eu sou assim, eu erro, eu sou humano, todos somos, né? Todos filhos de Deus, todos humanos. É assim, me conheceu assim e é isso. Gostou, não gostou, paciência. Mas, se você estiver lá no seu emprego, o seu chefe chegar para você e falar assim, olha só, desse jeito eu não quero que você faça. Não dá para continuar fazendo desse jeito.
Já te falei uma vez, não vou falar a próxima. A próxima você conversa com o pessoal do RH. Você não resolve mudar? Tem conta para pagar, né? Por que você não pode mudar quando é para outra pessoa ter algum benefício? Por que você não quer perder o emprego? Então você vai agradar o seu chefe. Quer dizer, se não é uma coisa que te interesse, mas que faz mal a alguém, ao ambiente, por que você não pode mudar? Você não pode mudar quando você está lá, quando é o seu chefe dizendo, olha, vai dançar. Seu emprego está em risco. Não é? Não é assim? Então a gente tem que se perdoar e tentar melhorar. E para com o nosso próximo, né? Então a gente tem que ter esse perdão com a gente, com necessidade de trabalho interno e com o nosso próximo também. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e do futuro não tornes a pecar. Anda na trilha. No futuro, vigia mais e não saia da trilha. Então, quando a gente tiver dificuldade para julgar, a gente pode, quando tiver dificuldade, né, para não julgar, a gente pode substituir o rosto. Quando é uma situação meio complexa, aquela que você está doido para emitir uma opinião que não é uma opinião muito bondosa, coloca o rosto na situação de uma pessoa que você tenha muito afeto. Um filho, pai, mãe, um amigo muito querido. Será que você criticaria no mesmo nível? Será que você seria tão duro? Ou talvez você conseguisse dar uma abrandada na situação. Aquela história assim de, não foi tão legal o que ele fez, mas talvez ele não esteja num bom momento, né? A gente precisa entender melhor o que aconteceu. Com aquela pessoa que você não tem vínculo, que você não conhece, você fala logo, absurdo. Absurdo fazer isso. Né? Não podia, não devia. Nada a ver. E aí, quando você coloca o rostinho do seu querido e amado, você começa a dizer assim, não, mas peraí. Talvez não tenha sido tão assim. Talvez tenha alguns atenuantes nessa situação. Não é? Porque aquela história, para os meus amigos tudo, para os outros a lei. Então, se eu colocar na situação o rosto, a ideia do meu amigo, talvez a lei possa ser um pouco mais benevolente, um pouco mais mansa. E ninguém está dizendo aqui que você não deva avaliar, porque isso a gente deve fazer sempre. É olhando o nosso entorno que a gente pode pensar e amadurecer a nós mesmos e os nossos conceitos. É diferente. A gente está falando de criticar, de ser uma mão pesada. É disso. Então a gente tem que amar independente das opções dos outros. E hoje a gente está num momento que bom que a gente tem falado cada vez mais sobre intolerância, né? Intolerância religiosa, intolerância de gênero, intolerância em geral, que isso cada vez mais tem sido debatido. Eu estava conversando com a minha funcionária, já tem um tempo isso, né? E ela falou assim, minha mãe, eram 5 filhos, minha mãe
falava pra gente que preferia um filho bandido a um filho gay. Um filho bandido é um filho que faz o mal a alguém, de alguma forma, né? De alguma forma, ele lesou a uma pessoa ou a sociedade, para a gente entender como bandido. Uma pessoa que tem como opção sexual ter afeto, desejo por alguém do mesmo gênero, do mesmo sexo, não está fazendo mal a ninguém. Você tem coragem de amar menos um filho porque as ideias deles são diferentes das suas? Quem será que tem que estar revendo seus conceitos? Né? Então, isso é... E a gente, hoje em dia, eu já escutei, não foi essa a primeira vez que eu escutei isso. Eu já escutei de outras formas, mas graças a Deus, hoje em dia, a gente escuta muito menos isso. Porque a gente vem evoluindo, a gente vem discutindo assuntos que no passado já existiam e se escondiam, porque antes era proibido, era feio, e hoje em dia não, olha, é real, existe, e ninguém tem nada com isso, porque não está fazendo mal a ninguém. Se definiu tal religião, está tudo bem, não está fazendo mal a ninguém, está tudo bem, é o direito, né? Se é tal opção sexual, está tudo bem. É interesse político, está tudo bem. É time de futebol, está tudo certo. Não tem problema. Você tem todo o direito de fazer do jeito que você quiser, querer o que você quiser. O que você não pode fazer é querer agredir o próximo porque ele pensa diferente de você. E a gente quer, né? Por quê? Vou te falar uma verdade. A sua verdade. E aí, Emmanuel falava para Chico o seguinte: quando não tiver uma palavra que auxilie, cala a boca. Procura não abrir a boca. Né? Chico colocou isso lá na Verdade e Luz. E aí, a gente, quando não consegue compreender alguém, não emite a sua opinião. Fica tudo bem, não tem problema, né? Vai dar uma admisse. Eu não tenho uma opinião sobre isso. As misses, né, no passado, o que você acha sobre o clima mundial? Porque tem um grupo que acha que o gelo está derretendo, porque o planeta está aquecendo. E tem outro grupo que não, que acha que isso é um absurdo, que não tem nada disso, porque isso é só porque as pessoas não querem que o planeta se desenvolva. Então, existem as duas vertentes aqui, acredito que não acredito. E as misses faziam como? Esse é um assunto muito importante, é verdade, precisa se aprofundar bastante, mas nesse momento eu não tenho opinião. Você pode não ter opinião não é um problema. Não é? A gente não tem que saber de tudo. A gente não precisa ter opinião sempre. Nós vivemos para poder aprender, para poder consolidar alguma coisa. Isso demora. A gente cria hábitos, né? Vivemos situações o tempo todo. E a gente, inclusive, vive situações parecidas durante uma mesma encarnação e a gente muda a forma de agir, de responder em cada uma delas. Porque a gente amadurece. Porque a gente entende que, às vezes, a nossa intolerância lá de jovem não precisa ser sempre a mesma resposta. Né? Aquela história, meu filho, quando eu era mais novo, eu era tão agressivo. Hoje em dia, ligo mais para isso não. Não esquento mais a cabeça que falem assim de mim, não. Isso não tem mais... É isso. E tudo bem, porque é disso que a gente precisa.
Que bom que a gente consegue fazer essa avaliação e consegue crescer e consegue mudar a nossa forma de agir, né? Aí eu vou voltar aqui da história da Miss, que a música de Raul Seixas dizia lá: quero dizer agora o oposto do que eu disse antes, e eu prefiro ser a metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente não precisa ter opinião sobre tudo. Não precisa. A gente não sabe tudo. A gente não sabe um monte de coisa. Várias coisas. Mas o mundo está sempre querendo. O que você acha sobre isso? Não acho nada sobre isso, não. Acho que eu preciso entender mais sobre isso para poder falar alguma coisa. Ah, mas você é bobo, hein? É a sua opinião, né? Seu direito. Ai, mas você está sempre em cima do muro. Não, não estou em cima do muro, não. Na verdade, não estou nem no muro. Né? Eu só não tenho opinião. Não estou resolvendo subir no muro. Nem para um lado, nem para o outro. Na verdade, não quero subir no muro porque eu não sei sobre o assunto. Não vou falar. Não vou emitir opinião. E é isso. E a gente pode mudar, né? Quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu posso dizer o oposto, porque eu posso mudar de opinião. Eu posso entender que o que eu fazia, do jeito que eu agia, não me cabe mais nesse momento da minha vida. Não me cabe. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se tu não fazes forças para melhorar moralmente, nem te esforças para o aprimoramento da tua conduta, permaneces morto, e essa morte é das piores, um suicídio que praticas conscientemente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz. Quanto a gente tem feito real esforço. Nós estamos nos esforçando o suficiente, nós estamos tentando de verdade fazer essa transformação moral, a gente pratica isso no nosso dia a dia, a gente conquistar a virtude é difícil, mas a gente precisa pelo menos estar vigilante para pensar assim: caramba, errei de novo. Eu estou me detonando hoje, mas vou fazer mais uma vez. Eu, no trabalho, geralmente eu fico, quando a gente acaba o atendimento, eu fico até um dia da semana, eu fico até 7 da noite. E aí a gente acaba, geralmente o paciente falta, a gente acaba um pouquinho mais cedo. E eu começo a pegar as imagens, quando me chamam para fazer o estudo, eu começo a pegar imagens da internet, porque eu gosto muito de uma coisa visual, né? E eu estava pegando, e aí eu parei de pegar, e eu já estava próximo da hora de sair, fui conversar com uma amiga muito querida do trabalho, e aí ela falou: o que você estava lá fazendo? Eu falei: não, eu vou fazer um estudo lá no centro. Ai, que legal, amiga, que bom, qual é o tema? Não julgueis para não ser julgados. Que legal. Você soube o que a fulana fez? Não, me conta. Me conta sou eu falando, tá? Aí ela contou. Caramba, menina, ela detonou o pessoal do laboratório. Olha só, ela fez por escrito uma queixa. Foi uma coisa séria. Ela falou: pô, mó maldade, né? Mó maldade. Eu e ela, né? Oh, meu Deus do céu. Mas só para dizer para vocês quanto sou humana. Rapidamente falho, né? Beleza. Ela falou assim: poxa, o pessoal sempre vem aqui quando a gente erra, coloca um 0 a mais, o pessoal vem aqui corrigir a medicação. Maldade fazer isso, porque fez por escrito, escrito é grave, né? Pô, vai tomar uma advertência. Aí eu falei, tinha passado uns 4 minutos, eu falei: amiga, estou fazendo um estudo de julgueis para não ser de julgados, posso continuar nesse nosso papo, não. Ela: né, amiga? Horrível, né? Graças a Deus ainda deu tempo de pensar
caraca, não estou aqui errando. Porque quando eu faço esses estudos é principalmente para mim, né? Para eu estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, para ver se eu melhoro. Isso é uma bondade do Dionísio que me chama para ver se... Vou tentar ajudar esse serzinho, para ver se ele, nessa encarnação, né, pelo menos fica no planeta que já tem fralda descartável, né? O Dionísio tentando me ajudar. Mas tudo bem. E é isso. A gente rapidamente falha, rapidamente cai e levanta de novo. E tenta mais uma vez, e vigia mais uma vez, para ver se a gente consolida essa... Quero ver se a gente consolida essa virtude, né? E a gente não faz mais isso. Porque é muito mais fácil a gente olhar lá o probleminha do outro do que a gente enxergar a gente mesmo. Como está nesse capítulo, né? Nesse capítulo tem essa passagem aí sobre o cisco no olho dos outros e a trave no seu. É muito mais fácil. A trave é tão grande que a gente fica meio cego. É a miopia espiritual. Você só consegue olhar para o outro. O míope espírita, né? O espírita míope. Você só olha o defeito do outro. Você não consegue olhar para você. Tem dificuldade de olhar para você. Sua visão é muito torta. Muito mais fácil a gente apontar o defeito alheio, apontar as falhas. Lembrando que a gente, quando está fazendo isso, a gente tem um dedinho para frente, 3 virados para a gente e um para o alto, porque o cara lá de cima tudo vê. Então você pode, o quanto você quiser, apontar o defeito do outro, que tem alguém que está olhando tudo. Está olhando para todos nós. E está conseguindo ver lá dentro da gente o quanto tem de amor, o quanto tem de benevolência, ou o quanto tem só uma vontade de avaliar, ou não. Tem a sua maledicência, o seu orgulho. Como é que está essa história? Quando eu estou julgando alguém, esses 3 dedos estão apontados para mim. Porque a gente tem defeito. E geralmente, defeitos até muito parecidos com o outro. Por isso que é fácil olhar o defeito dele. Porque minhas falhas também são meio parecidas com a dele. E aí é assim, né? Eu gostei dessa imagenzinha aqui, que vocês olham ali, e tem esse monte. Mas o monte é cheio de caco de vidro. Vocês estão vendo que tem sangue, né? Porque ele está descalço. Cheio de caco de vidro. Aí ele chegou lá em cima com sucesso. E o pessoal que está olhando, mas foi fácil, né? Ele conseguiu porque teve facilidade no caminho dele, ajudaram ele, né? Você vê que desse jeito é fácil conseguir. Mais fácil criticar o outro, é mais fácil julgar. E é mais difícil homenagear as conquistas, não é? Mas é isso, meu pessoal. Não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, serem medidos. Então, o convite é para que a gente vigie mais, que a gente saiba avaliar e não criticar com a mão pesada. Calar, se a gente não tiver nada para auxiliar. Porque às vezes a sua palavra é para poder ajudar, para poder levantar, né? Não é fofocar sobre o outro. E sim, você quer dar um apoio, você quer ser um ombro amigo. E às vezes não. Você só quer se inteirar do probleminha do outro. Então que a gente possa ter essa bondade no coração para o próximo, para com o próximo, né? E uma boa noite a todos.